Olá, pessoal. É, Bom dia, né? Ou boa tarde. Não sei que hora vocês estarão ouvindo, né? Assistindo essa videoaula. Primeiramente, eu quero dizer que essa aula de hoje é uma revisão do capítulo 2 para a segunda avaliação, né? Como a gente havia falado, nós vamos sim fazer a avaliação. Nós, esse tempo todo, passamos atividades para que vocês, né, pudessem obter ou acumular pontos para que ficasse mais fácil o fechamento, né, da nota. Mas, então, a gente deu um prazo para vocês entregarem as avaliações, ou melhor, as atividades. Muita gente não entregou, então, para que vocês não se surpreendam, pois eu esperava até um pouco mais. Não vou aqui citar os nomes, né, de quem entregou e de quem não entregou, mas no sexto ano apenas 6 pessoas entregaram alguma atividade, sendo 4 pessoas que entregaram todas as atividades. Então, quem entregou sabe, mais outras 2 pessoas entregaram, mas só entregaram 2 atividades. Então, e os demais não entregaram nada. Portanto, aqueles que não entregaram não têm nenhuma pontuação qualitativa. A prova vale 8, né? Então, aquele que não entregou nenhuma atividade já sabe que vai ter que tirar 8 para ficar com uma nota aprovativa, né? Uma nota azul que a gente chama. Mas vamos aqui para a revisão, né? Eu coloquei as primeiras atividades que a gente fez foi ainda revisão, né? Do capítulo anterior, né? Da primeira prova ainda. E eu coloquei aqui os 2 exercícios, assim, já que a gente falou que quem tivesse dúvida era para deixar nos comentários ou então procurar a gente, ligar, mandar alguma mensagem pelo WhatsApp. Ninguém me procurou. Ninguém me procurou dizendo que tinha dúvida. Portanto, eu vou fazer a revisão aqui baseada assim nas principais questões, vamos dizer, né? Então, a primeira atividade, né, que se trata assim do início do capítulo mesmo, a primeira questão aqui fala quais são as formas de orientação e localização que nós temos hoje. Então, recapitulando, as formas de orientação que nós temos hoje nós temos as coordenadas geográficas, temos alguns instrumentos como os GPS, né, que através de sensoriamento remoto, que nós temos hoje facilmente nos aplicativos de celular. Ainda alguns utilizam a bússola, mas é bem mais difícil, né? Temos os pontos cardeais ainda utilizados, né? Então, hoje as formas de orientação e localização, elas só ampliaram-se, né? O que existia antes não deixou assim totalmente de existir, ele só foi aperfeiçoado e foram acrescentadas mais outras. A segunda questão: quais eram as primeiras formas de orientação que tínhamos? Fale de cada uma delas. Então, aqui o próprio texto de vocês cita os pontos de referência, fala da questão das constelações, né? Ou seja, pelas estrelas, pelo Sol, através da localização, né, do Sol, da nascente do Sol, foi-se criados pontos cardeais. Então, as primeiras formas de orientação eram baseadas nos fatores da natureza, né, no que tínhamos na natureza e pelos pontos de referência. Né? Terceira questão: o que os paralelos determinam? Então, passando dessa parte aqui de orientação e localização, né, que hoje, através dos pontos cardeais, né, formou-se a Rosa dos Ventos, e isso, posteriormente, deu origem à questão das coordenadas geográficas. E aqui, nessa terceira questão, já fala um pouco das coordenadas, né? Nós sabemos que a coordenada geográfica, ela é aquele encontro, né, de paralelos com meridianos. A terceira questão diz: o que os paralelos determinam? E qual o principal? Então, os paralelos, eles determinam as latitudes.
As latitudes paralelas estão paralelas à linha do Equador, que é o principal, né? Então, linha do Equador é o principal. Quarta questão. O que os meridianos determinam? E qual o principal? Meridianos estão na vertical, paralelos ao principal, que é o meridiano de Greenwich. Então, meridianos determinam longitude e paralelos determinam latitude. Na questão seguinte, pede que a gente dê as coordenadas de alguns pontos, né? Eu não vou fazer todos porque, na verdade, o procedimento é o mesmo. Então, a gente pode perder muito tempo. E como ninguém manifestou dúvida, né? A gente vai, mesmo assim, fazer a correção. Nós temos aqui se vocês observam a linha principal, né? Ou seja, linha do Equador, paralelo principal, 0 grau. E temos o meridiano principal também 0 grau. Então, vamos determinar primeiro a latitude. Coordenadas geográficas é formada pela latitude e a longitude, é o encontro, né? Então, o ponto A, aqui, ó, ponto A, você pode ver que ele está exatamente no 90. 90 graus de latitude. Eu não vou pegar o ponto A não, porque está me atrapalhando aqui um pouquinho na tela. Vou pegar o ponto E, que ele está bem mais solto. Ponto E, vamos lá. Vamos determinar primeiro a latitude, ou seja, aquilo que está na horizontal. Qual é a latitude do ponto E? Eu sigo aqui, onde foi que deu? 45 graus. Aí eu escrevo 45 graus de latitude. É latitude norte ou é latitude sul? Está acima ou abaixo da linha do Equador? A linha do Equador está aqui, ó, é só você localizar. Ele não está acima? Pois então, é 45 graus de latitude norte, porque está acima da linha do Equador. Longitude agora. Longitude é eu pegar o vertical. Eu sigo aqui e achei o quê? 60. É 60, tá meio apagado aqui. 15, 30, 45, 60. 60 graus de longitude. Longitude leste ou longitude oeste? Tá antes ou depois da linha de meridiano de Greenwich? O meridiano está aqui. Se ele estivesse desse lado, seria leste. Como ele está desse lado, é oeste. Então, 60 graus de longitude oeste. Pronto, e assim resolvemos. A gente já tinha feito, né, na outra avaliação, em outros exercícios na sala, a gente já tinha feito, né? Então, aqui só foi para tirar qualquer dúvida. Vamos seguir. Bem, na atividade 2, já vai tratar da questão de mapas. Então, nessa primeira questão, ele é para você marcar, ele diz: é uma representação com escala bastante grande, em que os detalhes aparecem com nitidez, ou seja, você consegue ver muito detalhe. Essa representação serve, portanto, para representar áreas pequenas. Já está dizendo que é para áreas pequenas. E no início já disse, com grandes detalhes. Ou seja, eu preciso ver muitos detalhes. Como construções, terrenos e bairros. As características cartográficas citadas referem-se a qual tipo de representação da superfície terrestre? Vamos analisar um por um. Globo terrestre, pelo globo terrestre eu consigo ver com detalhes um terreno de uma casa? Consigo, será? Peguem o globo terrestre que está no livro de vocês, na página 362. Tentem localizar. Você consegue ver o desenho de alguma casa? Não. Letra B. Imagem de satélite. Ele citou imagem de satélite, mas não especificou. Porque a imagem de satélite, ela pode ser para ver a Terra toda, pode ser para ver um estado, como pode ser também
para ver o país. Então, não especificou. Então, vamos pular aqui. Letra C. Mapa. Através de um mapa. Peguem o mapa do Brasil, da página 363. Você consegue ver as casas, por exemplo, do estado do Piauí. Você consegue ver com detalhes a casa, a construção? Não, né? Letra D. Planta. Através da planta, eu consigo ver uma construção, um terreno? Sim. Se você observar, é o que os engenheiros usam. Planta de um bairro, planta de uma casa, de uma construção. Porque lá você consegue ver com mais detalhes. E aqui ele colocou só para preencher tábua de argila. Tábua de argila nem colorido tem, nem medidas, né, do terreno tem. Então, de caras, você já não marcaria. Então, resposta certa, letra D. Segunda questão. São mapas que representam a produção do espaço econômico, ou seja, é um mapa que representa o espaço econômico ou a economia de um lugar. Isto é, as atividades econômicas de uma determinada área, bem como a distribuição dos dados estatísticos. Então, ele está falando de um mapa que mostra as atividades econômicas de um lugar. A que tipo de mapa refere-se o fragmento acima? Mapa histórico? Trata da história? Não, a gente está procurando um que trata das questões econômicas. Mapa demográfico? Demográfico significa população, um mapa de população. Mapa físico? Relevo, hidrografia, clima? Não, a gente está procurando um que retrate atividades econômicas. Mapa político? Quando se fala de mapa político, está falando de mapas que trata da divisão dos estados, divisão de países. Ou letra D, mapa econômico. Claro, o próprio nome já diz. Letra D é a resposta certa. Um mapa econômico é o que vai tratar de atividades econômicas, vai mostrar que atividades econômicas tem num determinado local. Próxima questão ainda dessa atividade. Aqui eu repeti, gente. Foi. Não. Deixa eu ver aqui. Não é repetido, é porque eu não tirei a numeração. É a representação do globo terrestre no papel. Olha só, tá falando de uma representação do globo terrestre no papel. Porém, em forma plana. Mesmo que você não continuasse lendo, qual dessas aqui representa o globo terrestre de forma plana? Cartas topográficas? Cartas topográficas se trata de relevo. Vai mostrar só o relevo de um lugar, as áreas mais altas e as áreas mais baixas. Planisfério, será que planisfério é a representação do globo num papel em forma plana? Postulanos são aqueles mapas usados bem antigamente. Globo terrestre? Não, o que ele já está dizendo? Globo é uma representação de forma plana. Então, sem mais demoras, planisfério representa o globo terrestre de forma plana, no papel. Vamos para outra. Quais dos elementos abaixo não fazem parte de um mapa? Não fazem. Escala cartográfica, lógico, ela tem que estar. Se você olhar na página 363, mostra todos os elementos do mapa. Então, a escala é importantíssima. A legenda, o título, a orientação, que é onde mostra onde é o norte e o sul. Todos eles são os mais importantes. O único que não é, que foi colocado aqui, roldana. Roldana, na verdade, é uma peça mecânica usada em guindastes e outros equipamentos. Aqui ele só colocou para preencher e para lhe colocar dúvida. Mas, para quem olha o mapa, né, onde mostra os elementos do mapa, na página 363, não tem como errar. Próximo. Como se chama a parte explicativa do mapa que indica as cores, os significados dos símbolos e desenhos usados no mapa?
escala topográfica, eu já disse que topográfica, que é como tem aqui, ó, trata-se de terreno. Orientação é aquele que indica o norte e o sul. A abscissa é a linha, quando se tem um plano, né? Por exemplo, das coordenadas geográficas, a abscissa é como se fosse o que está no paralelo e ordenada é o que está na vertical, né? Nos meridianos. Então, nada a ver, aqui só colocou para confundir. Forte ou fonte. Fonte, o nome já diz. Qual a fonte do mapa? De onde ele foi tirado? Então, não resta dúvida, a legenda, né? A letra A, é a parte do mapa que indica as cores, os símbolos e os desenhos, aquilo que foi usado no mapa para a gente poder entender aquele mapa. Próximo. É a parte numérica. Só um minutinho, que eu não estou conseguindo enxergar aqui. Aqui tá falando, é porque aqui tá tampando a minha visão, mas eu vou continuar mesmo assim. Aqui tá falando da parte do mapa que indica quantas vezes aquele terreno foi reduzido na folha do mapa. Ou seja, qual é o elemento do mapa que vai indicar quantas vezes foi reduzido ou quantas vezes foi aumentado? É o título? Não, o título indica o nome do mapa, né? A legenda, vimos ali que a legenda indica as cores, os símbolos que foram usados. Fonte, como eu disse, é de onde o mapa foi tirado. Orientação, mais uma vez falado, é onde indica o norte ou o sul. Escala cartográfica, gente. Então, a escala é aquele elemento que indica quantas vezes aquele terreno foi reduzido ou foi aumentado no mapa. Então, escala cartográfica, letra A. Próxima questão. Preencha os espaços em branco. Letra A. O Equador divide a Terra em 2 hemisférios. O Equador, que é a linha horizontal, divide a Terra em 2 hemisférios. Um hemisfério que tem aqui em cima e o outro hemisfério que tem aqui embaixo. Simples assim. Qual o nome da parte de cima? Hemisfério norte e hemisfério sul. Não tem o que errar. Só você olhar, voltar um pouco na questão das coordenadas geográficas, você vê o globo e toda a sua divisão. Os círculos traçados na esfera terrestre paralelamente ao Equador são denominados, paralelamente ao Equador. O Equador está aqui e eles estão aqui, paralelos ao Equador. Tanto na parte norte quanto na parte sul. São chamados de quê? Paralelos. Já está dizendo, estão paralelamente ao Equador. São denominados os paralelos. Os círculos que cortam a Terra de um polo ao outro, ou seja, corta a Terra do polo norte ao polo sul, corta a Terra, ou seja, perpendicular ao Equador. O Equador está aqui e eles estão nesse sentido, eles cortam. São denominados de quê? Os paralelos estão paralelamente ao Equador. Os que estão perpendicular ao Equador, eles são os que a gente denomina de meridianos. Os meridianos, eles estão perpendicular ao Equador. Os meridianos, eles estão paralelos ao meridiano principal. Entenderam? E eles cortam a Terra de um polo, do polo norte ao polo sul. Próxima questão, né? É só marcar verdadeiro ou falso. Vamos lá. O Equador é o meridiano de zero grau. O Equador é meridiano? Não. A gente já falou umas 3 vezes, só hoje. O Equador não é o meridiano. Ele é o paralelo principal. Então, falso. Pelos meridianos, determinamos a longitude.
Meridianos estão do polo norte ao polo sul. Nós determinamos a longitude? Verdadeiro. O meridiano inicial, qual é o meridiano inicial? É o meridiano de Greenwich. Divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, ou seja, o Greenwich, ele divide a Terra em hemisfério norte e sul? Não, gente, ele divide em leste e oeste, ou seja, oriente e ocidente. Então é falso. O meridiano inicial, que é o Greenwich, também é chamado de meridiano de Greenwich, verdadeiro, e vamos para outro. O círculo polar localizado no hemisfério norte é o Ártico. Só olhar no desenho da página, no mapa, né? Página 356, onde tem o globo terrestre dividido, né, pelos os hemisférios. Cadê onde paramos? O círculo polar localizado no norte é sim o Ártico. O círculo polar localizado ao sul é o Antártico. Então, verdadeiro as duas últimas. Bem, então agora vamos para a última atividade. A última ele pergunta o que é escala, né? Então eu não vou repetir para ganhar tempo, para não ficar muito longo. Tem na página 373, tem dizendo o que é escala, que ela informa a proporção daquilo que foi reduzido ou aumentado no mapa. Segunda, como podemos diferenciar uma escala maior de uma escala menor? Eu disse a vocês que para você saber se uma escala é maior ou menor, você tem que olhar aquele númerozinho que a gente chama de denominador. Se o número for grande, ou seja, tiver muitos zeros, tipo 1 para 1 milhão, aquela escala ali, apesar de ter muitos zeros, mas ela é chamada de menor. E se ela tiver poucos números, por exemplo, 1 para 5 mil, tem poucos números, mas ali é uma escala maior. Então, quanto menor for o denominador, a escala será grande. Quanto maior for o denominador, a escala será pequena. E na escala pequena, você não vê as coisas com detalhes. Numa escala grande, você vê tudo com muito detalhe, ou seja, como se você tivesse dado muito zoom. Que escalas podemos usar para maiores detalhes? Acabei de dizer. Com maior detalhe, uma escala maior, ou seja, aquela que tem poucos números. Vamos aqui para a última questão. Essa questão aqui, ele diz em um mapa de escala de 1 para 5 milhões, qual a distância no mapa de uma cidade que está a 600 quilômetros? Olha, de cara ele já deu a escala, ele já disse qual é a escala. Ele pergunta qual a distância no mapa. Então, se ele está falando de distância no mapa, ele está falando do Dzinho, ou D minúsculo. E aí ele já te dá a distância, né, dessa cidade, a distância real, 600 quilômetros. Então, você só coloca aqui. Quando a gente coloca nessa formulazinha que foi dada, o Dzinho, que é o que eu quero saber, é igual ao Dzão, que é o real, dividido pela escala. Eu substituo os valores. Então, Dzinho é igual. Quem é o Dzão? 600. Eu coloco 600 quilômetros aqui. Dividido pela escala. Quem é a escala? Ó, tá aqui. Eu só faço colocar. Só substituir. Mas o que é que eu tenho que fazer? Você pode observar que nessa aqui, a escala ela já é dada em centímetros. Sempre ela já é dada em centímetros. Mas a gente observa que o Dzão aqui está em quilômetros. Porque a distância real ela é em quilômetros. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar de quilômetros para centímetro, para ficar tudo em centímetro, para ficar mais fácil a nossa divisão. Não se pode fazer nenhuma operação com unidades de medida diferente. Aqui está em quilômetro e aqui em centímetro. Não, não pode.
eu tenho que pegar esse aqui e transformar para centímetro. Porque como aqui é mais números, ficaria mais difícil eu transformar, né? Vamos dizer assim, que a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Mas a gente costuma, geralmente, transformar o que está em quilômetros. O que eu tenho que fazer? De quilômetros para centímetro, eu vou acrescentar 5 zeros. Eu vou repetir aqui os 600, repetir, e acrescento 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Coloco a escala, só faço repetir aqui a escala, e vou fazer a divisão. Como é que eu faço essa divisão desse número por esse? Eu vou cortando esse zero com esse para facilitar. Se tem zero para cortar por igual, eu vou cortando. Cortei esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Aqui só restou 5 e aqui restou 60, porque esse zero aqui não tem mais com que cortar. Então, ficou 60 dividido para 5. Quanto é 60 dividido para 5? Você faz a divisão, vai encontrar o quê? 12. E como já estava em centímetros, porque a gente transformou, e a escala também em centímetros, pronto, a resposta está dada. Desenho é igual a 12 centímetros. E aqui eu não tenho mais que transformar nada, porque o desenho, ele tem que ficar em centímetros. Para que a aula não fique muito longa, né, porque a gente não tem muitas opções, eu só vou dizer como foi que eu fiz aqui. Da mesma forma, eu só li a questão, eu substituí os valores, né? O valor que não tem, eu botei um ponto de interrogação, substituí aqui na fórmula, fiz a mesma coisa, aqui também eu transformei, saiu este resultado, eu transformei aqui no final, aqui eu transformei no início porque ficava mais fácil a divisão. Esse aqui, como a escala já estava em centímetro e o desenho também em centímetro, então deu para eu fazer a operação aqui. Só que no final o resultado ficou em centímetro, mas para eu dar o resultado final tem que estar em quilômetro. Eu transformei para quilômetro e dei o resultado. Aqui da mesma forma, eu transformei aqui, porque aqui já estava em centímetro e o quilômetro precisava ser transformado. Transformei, dividi, no final deu o resultado já em centímetro. As operações aqui, gente, as operações básicas aqui, são as que a gente já conhece, a base do ensino fundamental menor. Então, aqui não é nenhuma novidade, fração, divisão, multiplicação, não é. Aqui é só questão de observar, ver o que a questão está pedindo. Você anota aqui do lado, ó. Ele te deu a escala? Deu, pois anote aqui, para você não esquecer. Te deu desão? Deu. E o que ele não deu? O que ele perguntou? A distância no mapa. Pronto, você já joga na fórmula, faz as continhas e tá feito, tá dado o resultado, tá ok? Pois bem, então, qualquer coisa vocês podem me procurar, podem me mandar mensagem, me ligar, conversar no WhatsApp, do jeito que vocês preferirem, que eu acho até melhor por lá. E se tiverem alguma dúvida, me perguntem. A prova, vocês vão ser avisados do dia que vão pegar na escola para poder responder. E boa sorte, boa prova para vocês.